Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 28 de abril de 2025, é segunda, e todas as segundas são dias regidos pela Lua, que está renovada. Então, depois do encontro com o Sol ontem, a gente teve início dessa lunação taurina, então esse ciclo de aproximadamente um mês, onde a gente atravessa a Lua nova, crescente, cheia, minguante, cada uma das fases tem a duração de aproximadamente uma semana. E para a gente ir colhendo informações, adquirindo experiências em direção do que a gente intencionou a partir desse encontro. Então, quando a Lua se junta ao Sol, é um momento de união também. A Lua e o Sol se juntam no céu, é um momento também de união aqui na Terra. Então, pode ter sido que algo ali entrou numa coesão, entrou num alinhamento do que a gente precisa fazer. Então, ontem eu fiz tanto um episódio que eu postei no Spotify e no YouTube, quanto também eu fiz um post no feed falando sobre os possíveis assuntos que essa alunação pode trazer a partir da casa onde você tem esse signo de touro, tá? Então, olhar ali aonde você tem o signo de touro, se você tem planetas em touro. Então, às vezes, tem Mercúrio em touro. Então, às vezes, também pode trazer questões de comunicação, de estudos, de trocas, tá? Então, para cada pessoa acaba sendo diferente, mas touro, se a gente pensando nas características de touro, é esse animal muito voltado para a terra, para as questões de resistência, de produtividade, né? O corpo, essa questão com o corpo é muito forte com esse enraizar, o touro, o boi, né, tem essas quatro patas ali conectadas com a terra, então simboliza muito esse enraizamento. Se a gente pensar na mitologia, está relacionado com o Minotauro, né, e muitas vezes esses labirintos que a gente entra por conta dos nossos desejos, dessas repetições compulsivas, acho que isso pode ser uma análise também, já pensando que a lua cheia vai ser no signo de Escorpião. Então, toda lua cheia, ela sempre é em oposição ao Sol, no signo que se opõe. Então, a gente vai ter uma lua cheia em Escorpião que pode trazer, evidenciar daqui 2 semanas, essas questões emocionais que estão por trás desses desejos, né? Que às vezes pode ser ferida, pode ser uma dor, pode ser um trauma, tá? Então, podem vir essas questões à tona. Então, olhar ali para onde você tem o signo de touro da sua vida, que pode ser uma área que está pedindo essa estabilidade, essa segurança. Lembrando que touro, por enquanto, porque na quarta já vai mudar, está sendo regido pela Vênus em Peixes. Então, Touro é um signo regido pela Vênus. Então, a gente também pode pensar num ciclo que evidencia essas questões de prazer, de estética, de relacionamentos, desse se relacionar com o outro, com a vida, tá? Então, podem ser algumas reflexões que vêm também. Mas eu vejo principalmente como Touro exalta a Lua, e a gente começa com a Lua nova em Touro, é a gente pensar nesse cuidado com o corpo, nesse cuidado com a matéria, né? Da gente, até pensando nesse sextil com Saturno, nessa necessidade da gente se responsabilizar por esse cultivo desse pedacinho de terra que é o nosso corpo, né? Percebendo as nossas necessidades. Ontem eu também gravei um episódio com a Mai, do Lab Astral, que a gente fez uma análise da semana, de todos os dias da semana, e a gente falou muito sobre isso, sabe? Dessa escuta do corpo, escutar principalmente as sensações do corpo. Eu diria que é escutar a sua lua, né? Então, às vezes, você tem uma lua mais mental, então vem através das ideias. Você tem uma lua em signo de terra, então às vezes são mais as sensações. Se você tem a lua em signo de água, são mais as emoções, né? Em signo de fogo, mais a sua energia mesmo. Mas enfim, um foco nisso, tá? Então, deixa eu ver se tem algo mais para falar da Lua. Então, a Lua nova é a gente pensar nesse momento de intencionar, de reflexão, porque a Lua está muito próxima do Sol ainda. Então, a gente pode sentir um pouco essa combustão, porque o Sol oculta a Lua, a gente não consegue ver. Ontem a Maia até trouxe isso de esse momento da Lua nova ser esse momento de semente. Então, ela está escondida mesmo, ela está oculta, tá? Então, pode ser interessante, refletir sobre isso que mais? E a Lua, então hoje é dia regido pela Lua. Se a gente pensar nas qualidades da Lua, essa movimentação, ela está sempre trocando de fase. Tanto que ela tem o seu júbilo na casa 3, que é a casa da deusa, mas é também a casa dos movimentos, dos deslocamentos. Então, quanto é importante a gente estar sempre se mexendo, conhecendo, aprendendo, trocando, conversando, sabe? Acho que isso que fica mais forte amanhã também, que a lua ingressa em Gêmeos, mas agora pode ser o momento, então, de buscar esse enraizamento, esse aterramento, buscar essa escuta do seu corpo, tá? Do que você valoriza, do que te traz essa segurança.
Então, algumas questões que podem vir. Deixa eu ver o que mais. E hoje a gente só vai ter dois aspectos no céu. Um é com Urano, que é invisível a olho nu, e outro com Saturno, que vai ser quase amanhã. Vai ser 10 para meia-noite, 9 minutos para meia-noite. Bom, o primeiro aspecto é 9h33, 21h33 da noite, a Lua vai ficar conjunta a Urano, que é esse planeta que fala sobre rupturas, né? Ele é associado ao signo de Aquário, então pode trazer essa instabilidade, essa inconstância, principalmente em questão de tecnologias, essa vontade de reformar algo, de se libertar de algo. Então, pensando que se junta com a Lua, pode trazer essa vontade de quebra de padrão em temas relacionados com a Lua, que são os nossos hábitos, os nossos comportamentos, né? Às vezes até perceber também, a Lua pode falar sobre situações, sensações de dependência emocional. Então, o Urano, ele dá esse clique, sabe? Tipo, olha para esse outro lado, olha para essa outra possibilidade, para essa outra ideia, tá? Então, pode vir isso. Então, favorece essa quebra de hábitos, comportamentos, padrões emocionais. Às vezes traz algumas questões, alguma instabilidade, né, com tecnologias, computador, redes sociais. E 23h51, a Lua vai fazer um sextil com Saturno. O sextil tem a natureza de Vênus, então é um aspecto que flui, que ajuda nessa relação entre os astros, né? Aspectar na astrologia é ver, é enxergar. Então, eles estão se relacionando. Quando os planetas não se aspectam, eles não se veem, eles não estão conversando. Então, por isso que a gente analisa aqui os aspectos. E então, Saturno está no signo de Peixes. E a gente pensar que ele está trazendo muito essa cobrança, essa busca de estrutura nesse aspecto emocional, principalmente nessa mutabilidade dos nossos sentimentos. Como que eu lido com esses sentimentos que vêm e vão, né, com essa instabilidade no meu sentir, com essa abertura emocional, com a minha sensibilidade em relação ao mundo? Eu tenho um filtro ou eu me coloco ali nesse mar das emoções assim sem defesas, sabe, sem estrutura, sem sem uma proteção. Então, acho que também pode ser o momento da gente reconhecer os nossos limites emocionais, né? Pensar a longo prazo, até pensando nessa pergunta, né, da alunação, que é o que que eu preciso fazer para cultivar, né, essa relação com o meu corpo, o que eu preciso inovar em relação ao meu corpo, em relação à terra. É, e aí pensar, trazendo Saturno, é pensar a longo prazo, né? Esse cultivo assim, se eu começar hoje sei lá, se eu começar hoje fazendo 5 minutos de meditação todos os dias, como que eu vou estar daqui 6 meses, sabe? Como eu vou estar daqui 2 anos? Como eu vou estar daqui 30 anos, que é o ciclo de Saturno, né? Então, pensar assim, acho que pode ser interessante de pensar em hábitos a longo prazo, né? Não que você não possa mudar, mas ter essa perspectiva muitas vezes ajuda, né, nessa escolha, sabe? Então, pensar o que você precisa cultivar em si mesma no dia a dia. Então, como durante o dia a gente não tem esse aspecto, eu vejo que essa relação, né, ela vai crescendo ao longo do dia, então acho que vai trazendo mais essas reflexões mais profundas do que a gente precisa a longo prazo, dessa questão de estabilidade, de segurança na matéria. É um momento da gente buscar esse autocuidado, então como a gente pode cuidar mais de nós mesmas, principalmente nesse aspecto material, físico, né? Touro é um signo muito terreno. Também a gente pode pensar nessa questão, por ele ser regido por Vênus, essa questão de como cultivar a nossa autoestima, tá? Às vezes até buscando também uma autossuficiência, sabe? Uma, uma autonomia também emocional. Então pode ser legal para você também refletir, perceber como é o seu ritmo, se você tem ido muito contra si. Eu acho que toda essa alunação é um momento legal para você perceber, né, o teu ritmo, o que te nutre, o que te traz segurança, estabilidade. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Acho que é isso, né? Pensar em algum hábito assim de autocuidado, tá? E depois, o próximo aspecto que a Lua vai se aplicar amanhã é 2h18, vai fazer uma Lua sextil com Vênus. É um aspecto muito bom, assim, para relacionamentos, para sensibilidade artística, criativa, né? Para essas questões de beleza. Então, se você estiver acordada ali de madrugada, é um aspecto muito bom.
Inclusive, eu acho que é o último aspecto que a Lua vai fazer com a Vênus, né? Porque na quarta ela já vai para Áries, né? O último aspecto com a Vênus em Peixes. E daí, 3h34 a Lua já vai ingressar em Gêmeos, tá? Já vai trazer essa movimentação desse signo de ar mutável. Então, é, eu vou fazer uma análise aqui bem rapidinha para cada um dos ascendentes do que pode trazer. Então, ontem eu postei um episódio trazendo os temas dessa alunação, né? Como eu mencionei, também postei no feed para todos os signos ascendentes, mas hoje eu também vou dar uma olhada, então, nesse sextil com Saturno, tá? Então, pensando, nessa inovação de hábitos, a partir da onde está a Lua em Touro, e também nessa estruturação a longo prazo, pensando aonde está Saturno em Peixes, tá? Essa lógica que eu vou seguir aqui para fazer esse horóscopo de hoje. Então, para quem tem ascendente em Áries, a Lua em Touro está atravessando a casa 2 e Saturno em Peixes a casa 12. Então, pode ser um momento de pensar em hábitos ali em relação ao seu dinheiro, à sua alimentação, que ajudam a estruturar a sua autossabotagem, a sua saúde mental, né? E perceber também essa relação entre esses dois. Então, às vezes eu estou me sabotando na relação com o meu dinheiro, estou me sabotando em relação à minha alimentação. Ou como isso, essa relação, se eu melhorar isso, melhorar como eu me relaciono com isso, pode melhorar a minha saúde mental, tá? Para quem tem ascendente em touro, a lua em touro está atravessando a casa 1, lua nova em touro na casa 1, Saturno em peixe na casa 11. Então, eu vejo essa relação entre o eu e os seus grupos, entre as suas motivações, a sua vitalidade e o que você está estruturando ali de projetos a longo prazo, né? As comunidades que você faz parte, essa sensação de pertencimento. Então, às vezes, relacionar suas motivações com algum grupo, né? Estar assim, eu gosto muito disso, isso aqui me vitaliza, então vou participar de um grupo, me veio até aquilo que sempre falo, né, do quanto é importante a gente estar no ambiente rodeado com as pessoas que têm os hábitos que a gente quer construir, tá? Então pode ser importante isso. Quem tem ascendente em Gêmeos, a Lua nova em Touro na casa 12, Saturno em Peixe na casa 10. Então pode trazer essa necessidade de autocuidado mental, e principalmente relacionada ao trabalho, às práticas ali no trabalho, né? Pensar a longo prazo nessa relação também. Então, às vezes, trazer esse autocuidado para o trabalho, às vezes perceber como o seu trabalho pode estar tendo alguma autossabotagem, tá? Como pode estar refletindo algum padrão inconsciente, então, o que você precisa inovar ali. Para quem tem ascendente em Câncer, Lua nova em Touro na casa 11, Saturno em Peixes na casa 9. Então, às vezes, iniciar grupos, projetos, ideais, para estruturar também algo que tenha a ver com a sua espiritualidade, com os seus ideais, com a sua fé, com a sua verdade, com as suas crenças, tá? Perceber essa relação, né? Unir esses dois temas de alguma forma. Para quem tem ascendente em Leão, então a Lua nova em Touro está na casa 10, Saturno em Peixes na casa 8. Então, essa relação trabalho, investimentos, às vezes como você lida com os recursos dos outros, como você lida com a sua ansiedade também, com esse medo da perda, e essa questão de ser vista, essa questão, né, de trazer essa segurança também no seu trabalho, como que você pode fazer isso, manifestar mais isso, essa estabilidade, trazer mais conforto, mais prazer. Quem tem ascendente em Virgem, a Lua nova em Touro na casa 9, Saturno em Peixes na casa 7. Então, pensar ali como os seus hábitos, as suas práticas espirituais, de estudos, de fé, podem ajudar ali nas suas relações, podem, né? Ou às vezes você se conecta mais com pessoas ali, faz parcerias, sociedades com pessoas alinhadas com a sua ética, com a sua verdade, tá? Quem tem ascendente em Libra, a Lua nova é em Touro na casa 8 e Saturno em Peixe na casa 6. Então, pensar, né, casa 8 pode falar da nossa ansiedade, desse medo de perda, medo de finalização. Também pode falar sobre investimentos, então, às vezes, pode ser inovar em investimentos. Mas pensando em Saturno em Peixes na casa 6 pode ter a ver com essas práticas ali do dia a dia que ajudem com essa ansiedade, sabe? Com essa insegurança, com esses medos. Então, pensar ali em longo prazo, o que que você precisa estruturar na sua, né, ter ali na sua disciplina diária em relação a hábitos, autocuidado, que podem te ajudar com essa insegurança. Para quem tem ascendente escorpião, então, a lua nova em touro na casa 7, Saturno em peixes na casa 5. Então, inovar ali nesse campo das relações, pensar em novas formas de se relacionar e além desses padrões, essas dinâmicas de relacionamento que você já tem cultivado, às vezes pensar
né, em parcerias, em sociedades, como você quer se relacionar, com quem você quer se relacionar, até pensando às vezes nessa questão de trabalho. E Saturno em Peixe na casa 5 também estruturando muitas vezes o seu prazer, o lazer, às vezes algum projeto artístico, criativo, tá? Se relacionando com pessoas que possam te ajudar nisso, também relacionar com isso. É, Quem tem ascendente em Sagitário, a Lua nova em Touro, casa 6, Saturno em Peixes na casa 4. Então, pensar ali em hábitos, novos hábitos de autocuidado, de saúde, esses rituais do dia a dia, a forma como você lida com a sua rotina, né? Perceber ali onde você tem cansado, onde tem te desgastado. E principalmente para o que você quer estruturar na sua casa, no seu lar, na sua família, com a sua intimidade, né? Às vezes até pensando, eu quero uma casa nova, quero morar em outro lugar, pode trazer reflexões ali a longo prazo sobre o seu lar, família, ancestralidade, as suas bases. Quem tem ascendente Capricórnio, a Lua nova em Touro na casa 5 e Saturno em Peixes na casa 3. Então eu vejo uma ligação aqui entre essa questão artística, criativa, prazer, lazer, e também pode ser processo de escrita, de comunicação, de estudos. Então, às vezes, estudar algo sobre alguma coisa artística, criativa, pensar num projeto a longo prazo também, desenvolver algo ali nesse, nesse dia a dia também, que a Casa 3 pode falar desses movimentos, deslocamentos do dia a dia que te tragam esse prazer. Eu tenho ascendente Capricórnio e eu estou pensando aqui que eu quero escrever um novo e-book. Espero que eu consiga daqui 6 meses escolher isso. Enfim, quem tem ascendente em Aquário, a Lua nova ali na casa 4 e Saturno em Peixes na casa 2. Então, pensando nessa relação família, ancestralidade, lar e o que você quer construir a longo prazo em relação ao dinheiro, em relação à sua nutrição, perceber essa relação também, tá? Entre esses dois temas. E quem tem ascendente em peixes, a lua nova em touro atravessa a casa 3, Saturno em peixes a sua casa 1, então pode trazer essa vontade de inovação em relação à forma como você se comunica, algum estudo novo, algum curso novo, né, alguma forma de se comunicar, que ajude também a estruturar ali as suas motivações, o seu corpo. Então, às vezes, né, começar alguma prática ali no dia a dia, começar algum estudo, que você veja que pode fortalecer, estruturar melhor o seu corpo, trazer mais segurança para si mesma, tá? Então, essas são algumas ideias para o dia de hoje. Deixa eu ver aqui, para finalizar, eu vou pegar uma cartinha para o dia de hoje, do Oráculo da Deusa. Inanna, abraçando a sombra. Inanna, ela traz muito esse aspecto, ela tem uma certa semelhança com Perséfone, que é a mulher de Hades, Plutão, né? Porque ela faz essa descida ali para o submundo, então ela leva a gente a olhar. Até pensando no que eu falei, isso da lua nova em touro, ela vai acabar caindo, vamos dizer assim, né? Na lua cheia em escorpião. E Nana, abraçando a sombra. Fui até lá de livre vontade. Fui até lá com meu vestido mais lindo, minhas joias mais preciosas e minha coroa de rainha do céu. No inferno, diante de cada um dos 7 portões, fui desnudada 7 vezes, de tudo o que eu pensava ser, até que fiquei nua naquilo que de fato sou. Então eu a vi. Ela era enorme, escura e peluda e cheirava mal. Tinha cabeça de leoa e patas de leoa, e devorava tudo que estivesse à sua frente. Ereskkigal, minha irmã. Ela é tudo que eu não sou, tudo que eu escondi, tudo que eu enterrei. Ela é o que eu neguei. Ereskkigal, minha irmã. Ereskkigal, minha sombra. Ereskkigal, meu eu. Nossa, tem um livro muito legal que eu li sobre esse mito, que eu acho que faz parte daquela coleção Psicologia Junguiana, feminina, que daí vai analisando, assim, simbolicamente, né? É bem legal esse mito. Mitologia. Deusa sumeriana do céu. Inanna enganou seu pai, Enki, deus da sabedoria, fazendo-o entregar os 100 objetos da cultura que ela então deu à humanidade. Desejando visitar a irmã, Ereskkigal, ela seguiu para o inferno. Lá foi desnudada e assassinada, e deixaram-na pendurada num gancho por 3 dias e 3 noites. Inanna obteve permissão para sair do inferno desde que encontrasse um substituto. Ela escolheu seu filho amante, o pastor da música, que em sua ausência usurpara o lugar no trono do céu. Significado da carta. Inanna está aqui para dizer
que uma jornada no inferno é o caminho da totalidade para você agora. Está na hora de dançar com a sua sombra, reclamar o que você negou. Abraçar a sua irmã sombra, o seu lado sombrio. Você precisa de todos os aspectos de si mesma que seus pais, os que cuidaram de você, seus professores e a sociedade consideram inaceitáveis para conquistar a totalidade na sua vida. Quer se trate de seu talento, sua beleza, do seu vampiro interior, de sua raiva, da sua loucura. É necessário que você se entregue à viagem e abrace o seu lado sombrio. Se você já estiver no inferno, a aparição de Nana talvez signifique que está na hora de voltar. Viagens ao inferno para abraçar o lado sombrio são uma lei em si mesma. Elas duram o tempo que for preciso. Você não pode adaptá-las à sua agenda. Quando estiver na hora de ir, você irá, e só voltará quando estiver pronta. Console-se com a certeza de que todas as viagens ao inferno terminam e de que você de fato retornará, muito diferente em relação à pessoa que você pensava ser ao início da viagem. Acho que traz até essas reflexões desse Marte em Leão, em oposição a Plutão. Acho que tem tudo a ver com isso, porque a Eris Kigal, então, tem essa cabeça de leoa, né? E Plutão fala sobre essa descida no inferno, e a Inanna faz essa descida. Então, acho um momento que a gente pode estar liberando, assim, essas peles, esses véus que não são nossos, deixando morrer muita coisa. Então, é isso para o dia de hoje. Depois comentem aqui se fez sentido para o ascendente de vocês, ou algum desses aspectos do dia, ou a carta do dia. E amanhã a gente conversa mais sobre o céu. Boa segunda.